Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, amém? Eu venho aqui responder uma pergunta que me fizeram esse dia sobre a maneira em que a Bíblia se posiciona e nos ensina, né? A Bíblia ela tem algumas maneiras de falar que parece ser umas coisas meio não muito ilustrativas, né? E é porque a Bíblia ela contém algumas maneiras. Eu quero falar sobre duas maneiras aqui da Bíblia falar. Existem as funções básicas de linguagem. Função básica de linguagem é o que nós falamos? A função informativa, a função expressiva e a função diretiva, né? Ou seja, a Bíblia informa, ela expressa e ela direciona a vida de uma pessoa. Essas são as funções básicas da linguagem informativa, função informativa, vamos colocar no masculino, né? Função informativa, função expressiva e função diretiva. Então, por isso que as pessoas muitas vezes não entendem que a hora a Bíblia está informando, ora a Bíblia está se expressando, ora a Bíblia está dando uma direção, entendeu? Então, essas são as funções básicas da linguagem. Mas nós também temos as figuras da linguagem, que é um pouco diferente. E nós temos 5 figuras de linguagem dentro da palavra de Deus. A primeira figura de linguagem é a forma de metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora é uma forma de linguagem que, por analogia, por forma analógica, né? Ou seja, a pessoa faz uma analogia daquilo que está sendo falado. Por exemplo, 2 objetos ou um fato traz em si mesma propriedades. Assim, quando Jesus se compara com a videira, em João capítulo número 15 e versículo de número 1, Jesus vai falar: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Jesus está dizendo que ele está fazendo uma metáfora, uma forma, uma analogia, uma figura de linguagem. Não é que Jesus seja a videira, mas ele está se pondo como a videira, porque é uma figura de linguagem. Jesus está mostrando ali, é uma maneira, uma fórmula que a Bíblia costuma dizer. A segunda figura de linguagem que nós conhecemos na palavra de Deus, ela é chamada de mitomania, recurso que consiste no emprego de um objeto por palavras que designa outro objeto. Por exemplo, o que é isso? Trabalho e resultado. Exemplo, trabalho e resultado. Você trabalha e tem o seu resultado. Então, isso é uma maneira da Bíblia nos dizer recipiente e conteúdo, por exemplo, etc. Dessa maneira. Um exemplo bem claro que a Bíblia nos informa está no livro de 1 João, no capítulo número 1 e versículo 7, parte C do versículo, onde a Bíblia vai nos dizer: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui nós temos trabalho e resultado. O sangue de Jesus Cristo, trabalho, seu Filho, né? Nos purifica de todo pecado, resultado. Então nós temos trabalho e resultado. Que o sangue de Jesus, o que Jesus trabalhou? Derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então veio o resultado. Mas qual é o resultado? Purificação de todo o pecado. Isso é uma maneira, uma figura de linguagem que a Bíblia nos coloca. O que o autor está expressando? O autor não está se referindo à substância do sangue, mas à morte expiatória realizada na cruz do Calvário. Aleluia! Né? Isso é uma figura de linguagem. Então nós temos aqui essa figura, trabalho e resultado. A terceira figura de linguagem é chamada de sinedoque. O que é um sinedoque? Essa figura de linguagem engraçada, com uma forma engraçada de falar. É a substância da parte ou seja, vice-versa, do plural para o singular, do gênero para a espécie, etc. Exemplo, todas as vezes. Isso é o que está trazendo do singular para o plural. Isso é uma sinodoque.
Jesus falou assim: todas as vezes que beberes este cálice, querendo afirmar do conteúdo e não do cálice. O que é isso? Jesus não está falando que você vai beber o cálice. Se você vai pegar, por exemplo, a garrafa aqui, você não vai pegar a garrafa, você não vai tomar a garrafa, você vai tomar o conteúdo que está dentro da garrafa. Só que a Bíblia lá nos diz assim: e todas as vezes que beberes este cálice, não é beber o cálice, é beber o conteúdo que está dentro do cálice. É a forma, é uma figura de linguagem que a Bíblia coloca. Então, aqui nós temos: todas as vezes que beberes este cálice, não está afirmando que é beber o cálice em si, ou seja, a garrafa em si, mas a água que está dentro da garrafa, o conteúdo que está aqui dentro. Entendeu? Então, nós temos que entender que a Bíblia tem essas coisas. Alguém me perguntou: mas ninguém bebe cálice. Bebe o conteúdo. Eu falei: exatamente, mas a Bíblia está dizendo dessa maneira: você vai beber o conteúdo que está dentro do cálice. Mas é uma forma, é uma figura de linguagem que a Bíblia coloca, chamada sinedoque, né? E a quarta figura de linguagem que a Bíblia coloca é a prosopeia. O que é uma prosopeia? É a atribuição de feitos e ações de pessoas as quais inanimadas. Por exemplo, Paulo nos oferece outro exemplo ao perguntar: onde está, ó morte, o seu agrilhão? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Parece que está falando com uma pessoa, mas não está falando com uma pessoa. Está falando com outro tipo de relacionamento que não é uma pessoa, como eu e você. Nós podemos beliscar, né? Então, onde está, ó morte, o seu agrilhão? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Então, não está falando com uma pessoa, é uma maneira, é o chamado pressopeia. Por exemplo, quando o salmista Davi ele fala para dentro da sua alma, né? Sua alma interior. Ele disse: porque te abates, ó minha alma, né? O que Davi está dizendo? É uma pressopeia. Ele está falando dentro de si. Nós entendemos ali que ele está solaqueando com a sua alma, falando para dentro de si, ao mesmo tempo, ele está cometendo uma palavra chamada, ele está fazendo uma pressopeia consigo mesmo. Para dentro de si, ou seja, algo inanimado, né? Algo que está dentro de si. E no caso de Paulo está falando para algo que está fora de si, mas é inanimado, quer dizer, a morte. A morte existe a morte. Nós podemos contemplar muito bem isso aí. Mas só que parece que está falando com uma pessoa, mas não é, né? Essa é a pressopeia. E nós temos, por último, a quinta e última figura de linguagem, que é a chamada hiperbole. O que é isso? É o exagero, seja no engrandecimento ou na diminuição, na descrição de uma coisa. Por exemplo, quando o povo de Israel chega diante aqueles homens chegam e veem os gigantes, falam: havia homens gigantes lá, né? A Bíblia fala: vimos gigantes e eram como os nossos próprios olhos, como gafanhotos, né? Isso é uma pressopeia, não existia aquilo ali. Os homens eram altos, eram como gafanhotos? Não eram gigantes, né? Por exemplo, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também é uma hiperbole. O povo de Israel tinha muita mania de fazer isso. Eles tinham mania de pegar as coisas e aumentar. Eles tinham um aumentativo, ou muitas vezes diminuir as coisas no seu tamanho. Era um defeito do povo israelita. Então a Bíblia ela trabalha dentro desse chamada hiperbole, que é uma aumentação, uma diminuição das coisas. Então tem que entender. Quando a Bíblia fala o mar da Galileia, na verdade não existia o mar da Galileia. Mas existe um lago. Ele é muito grande, porque tem 23 quilômetros de comprimento e ele tem 11 quilômetros de largura, né? E banha 4 cidades. Então dá-se o nome Mar da Galileia, mas na verdade é uma grande lagoa, como por exemplo a lagoa lá do Rio de Janeiro, né? Que a gente conhece lá. A lagoa parece perto da Barra Funda, não sei mais ou menos a localização. Então isso é uma hiperbole. Então são 5 formas, as figuras de linguagem são 5: metáfora, mictonia, né? E que você entendeu bem, sinadoque, prosopeia e hiperbole.
Então, quando você for ler a Bíblia, tem muito cuidado, você entender a Bíblia de forma correta, né? Para que não possa causar confusão na sua cabeça. Pastor, eu vou tomar o cálice, né? Ninguém toma cálice, como o conteúdo está dentro do cálice. Tá? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essa vida na autoridade do teu nome, como ministro da tua palavra, como sacerdote, pois estou abençoando esta vida e intercedendo por esta alma diante da tua presença em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor, graças seja dada ao Senhor Jesus.